Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Portanto, a devoção e a apreciação são invocadas durante, através de cada experiência. De cada experiência, né, existe a lembrança devocional, né? A lembrança, né, de gratidão, né, que para com o Senhor, né? A glória toda vem do Senhor, tudo que nós obtemos é aspecto do Senhor através do Parábada, o Karma, e portanto a minha devoção, a minha apreciação, doação, são invocadas durante cada experiência. O Swami aqui ele apresenta um texto que alguém deu para ele, né, 20 anos atrás, sobre um artigo, né, sobre um astronauta que ele voou, ele foi para o espaço ou foi para a Lua, e de lá ele viu o nosso planeta, né? E esse pessoal, esses cientistas em geral, eles não têm nenhuma tendência religiosa espiritual, mas alguns deles desenvolveram tendências espirituais depois de verem, né, observarem objetivamente o nosso planeta, né, do espaço, né? Alguns deles, né, falaram assim, não, é uma experiência realmente que revolucionou a minha vida, né? Agora eu sou um crente, né? Eu acredito que existe um Criador. E esse cara, ele escreveu, esse astronauta, que depois de ter chegado lá em cima e ter visto o planetinha Terra, na sua beleza, na sua glória, né? Sem nenhuma divisão, sem... Ele ficou, as pessoas olham e falam assim, meu Deus, como é que lá embaixo a gente se perde tanto em coisas irrelevantes e a gente produz guerra o tempo todo? É o tempo todo preparando para a guerra e guerreando. Não existe um momento que a gente não esteja em guerra em alguma parte do planeta, multiplamente, né? Então, ele falou assim, não, isso aqui é realmente de pirar, né? Você ter essa visão objetiva do espaço, né? Dos outros corpos celestiais, né? E da nossa terrinha brilhando lá. E ele escreveu dizendo que é impossível que não exista um Criador, né? É um Criador que esteja acima de todas as religiões, né? Muito bem colocado. Então, o Swami Paramartananda, ele apreciou muito aquele artigo, né? E o astronauta diz, eu tive um privilégio de poder ver este universo, este planetinha nosso lá de cima. Isso é uma experiência transformadora, né? Aqui de baixo a gente fica vendo mais, né, aproximação. A gente tem uma expressão que diz assim: você tem que desenvolver uma visão mais ampla, a visão do todo, né? A visão do todo, a visão do Vedanta é uma visão que você vê o mundo a partir de uma perspectiva de conhecimento, né? Até que você desenvolva a visão vedântica, o Upanishad, da real natureza da realidade, né? Então, esta visão do todo, o cara obteve lá de cima, e aí ele ficou encantado, e ele falou, não, é impossível, eu nunca fui uma pessoa religiosa, mas agora eu acredito que deve existir um Criador mesmo. Aí depois ele teve a oportunidade de voltar à Lua, numa missão da Apollo 17, e ele já estava um pouco mais esfriado da visão dele religiosa, né? Aí ele falou, agora eu começo a ter dúvidas de novo, né? Será que existe Deus? Ou será que quando eu estava lá em cima eu dei uma pirada legal e comecei a querer, a ter essas tendências doidas, né? De que existe um Deus, um Criador, isso e então tá, então ainda bem, eu tenho a oportunidade com essa missão de voltar lá e ver, né, constatar realmente, né, se eu estou convencido de que existe um Deus, né? Isso é porque ele já tinha esfriado com a percepção desta inteligência suprema. Porque quando a gente chega embaixo, a gente se perde mais. Quando chega lá em cima, fala, como é que pode todo aquele pessoal perdido lá embaixo, né? Sem ver que existe esse esplendor de Deus, essa inteligência que sustenta todo esse cosmos. Aí, quando ele desceu lá embaixo, ele se perdeu junto com os outros. É difícil manter.
essa visão, entendeu? Da glória dessa inteligência suprema. E quando ele ficou lá embaixo, ele voltou pela segunda vez, ele teve a oportunidade de botar, ver, será que realmente eu acredito que existe um Criador? Ele disse que ele voltou, olhou lá de cima, e quando ele viu, né, o planeta, ele de novo, ele falou, eu não tenho nenhuma outra opção. Lá embaixo eu me perdi, eu esqueci de novo, mas aqui de cima não existe outra escolha a não ser acreditar no Criador, né? Muito legal, né? Vem para o mundão, tende a esquecer, sai, volta para as classes do Vedanta, desenvolve essa visão objetiva desta ordem mítia que existe dentro do âmbito de Satya, aí fica tudo bem, aí a gente sai deste ambiente, perde a visão objetiva de mítia como algo que é simplesmente uma sobreposição dentro da consciência, e, e aí ele voltou lá em cima, o que que ele falou? Isso aqui é história, eu estou editando a história. Ele falou, olha, eu não desço mais não. Eu vou viver na Lua eternamente, porque eu não quero perder a perspectiva, essa visão de Deus, né? Aí ele pediu para o pessoal deixar uma barraca lá e ele passou a ser o primeiro residente realmente na Lua. Porque somente dali ele pôde se tornar um devoto e adorar a Deus, né, a todo momento. Aí ele apresenta um outro aspecto nesse artigo. Ele diz assim: eu estava lá em cima, né? E eu tinha um monte de trabalho para fazer, né? Um monte de preocupações, deveres, papéis, né? Cálculos, estudos e relatórios. Eu tinha tudo aquilo, mas através de todas as minhas ações, de todos os meus papéis, eu jamais perdi a perspectiva de que existe um Criador, existe uma inteligência, porque eu estou vendo o espaço, estou vendo outros corpos e eu estou vendo o nosso planetinha lá embaixo. Ele falou, apesar de eu ter permanecido muito ocupado lá em cima, eu jamais perdi a minha visão de Deus, que isso é muito significativo também, né? Como é que eu vou descer e lá embaixo a gente perde a objetividade, a gente perde clareza, a gente perde essa visão cósmica de Deus, né? E a gente se perde nos probleminhas de cada dia, e aí a gente sofre porque a gente perdeu aquela apreciação, aquele amor, aquela devoção por este princípio, né, que cria esse universo através do poder de Maya e o sustenta de modo tão inteligente. Então, ele desceu, e não, ele disse que eu estava lá em cima, eu estava muito ocupado fazendo algumas coisas e eu jamais perdia essa perspectiva de conhecimento. Existe sim um Deus, né? Existia o trabalho, mas nenhum do trabalho cancelava essa minha visão religiosa. Aí o senhor me diz, por que que é relevante isso? Porque as pessoas pensam que ser um devoto vai roubar de você a sua mente, a sua consciência humana, entendeu? E aí você não vai poder fazer os seus papéis, os seus trabalhos, as suas funções, né? Ele falou, não, essa atitude, ela existe no fundo da sua mente, entendeu? Você, através das suas ações, você age dedicando ao Senhor. Quando você recebe o seu parábolo, você recebe como presente do Senhor, você não precisa de fazer um esforço separado para ser um devoto. Essa atitude do Karma Yoga, ela existe apesar de toda a nossa interação. Daí a beleza do Karma Yoga, como sadhana espiritual. Nada me distraía, ele disse quando eu estava lá em cima. Eu estava muito ocupado, mas jamais eu perdia aquela perspectiva. Bastava eu olhar pela janela e eu via o espaço, eu via a nossa Terra, né, outros planetas, outras estrelas, tudo ao meu redor, simplesmente me dava aquela convicção absoluta de que existe sim um Criador. Em outras palavras, para você ter essa perspectiva, essa visão de Deus, você não precisa abandonar os seus deveres e viver eternamente num templo, mas você precisa de quê? De uma mente sensibilizada, uma mente sensível, né?
uma mente refinada, uma mente purificada para aquelas pessoas que pensam que religião e Deus, amor a Deus é coisa do passado, é coisa que não vai mais de moda, né? Não, aquilo ali é simplesmente sinal de uma mente muito sutilizada, muito refinada, muito bem educada, né? Ah, não, mas a religião é o ópio do povo. Sim, num determinado nível, naquele nível mais rudimentar, você pode criticar a religião, sim, né? Mas nós estamos falando do nível mais elevado desta atitude religiosa e espiritual, né? Que é o maior purificador da mente natural. Por que natural? Porque você não precisa nem de abrir espaço para fazer Shravana, Mana, Nididhyasa. Você, como Karma Yogi, você vai vivendo e vai desenvolvendo, mantendo, expandindo a sua visão de Ishvara como a manifestação cósmica, né? Sempre disponível, apreciando esta manifestação como o próprio Senhor. Este é o caso do Virat Bhakti, a devoção à totalidade do universo manifesto. Não exige que você abandone os seus papéis sociais, a sua carreira, a sua profissão e vá viver num templo. Requer apenas uma mente bem educada, bem informada, uma mente que assimilou os ensinamentos das Escrituras e uma mente que assimila uma mente madura, refinada, purificada, sensibilizada, né? É aquela coisa, né? Ah, né, eu sinto um amor, mas amor? O que é o amor, né? Como é que você vai explicar o amor a alguém, né? O amor é a expressão mais nobre, a expressão humana mais nobre é amor, empatia, né? Compaixão. É um sentimento, né? É um sentimento difícil de explicar, o amor a Deus. E este Virat Bhakta é descrito por Krishna nos próximos versos. Aí ele fala que este devoto de Ishvara, este Yanni, né, este Buddhi Yanni, o Yanni que compreendeu Ishvara em sua manifestação cósmica, né, ele tá tão absorvido nesta beleza, né, de ver este Criador se manifestando no reino animal, vegetal, no cosmos, como as estrelas, os planetas, né? Ele vê em tudo, no rio, na água, nos elementos, né? Então ele começa a ver Deus em tudo, né? Ele está tão absorvido em tudo isso, né, que ele não tem vontade de falar bobagem, de jogar a conversa fora, falar coisas superficiais, entendeu? Então, esse é o Yanni, a nível, né, da devoção por um Ishvara cósmico, né? Que é ali, né, um passo, ou já até mesmo integrou a visão de Ishvara como o Nirguna Brahman, mas ainda assim ele não cancela esta perspectiva, essa visão, essa devoção para com o Saguna Ishvara, que fundamentalmente é Nirguna Brahman, né? Então isso a gente não precisa cancelar, né, Mitya para entrar no Nididhyasana a respeito da única realidade como Satchitananda Brahman. Então, o Yanni, seja ele um Yanni a nível desta visão cósmica de Saguna Brahman, né? Como também o Yanni com a visão, né, não dual de Nirguna Brahman, aquilo que é a única realidade, ele está tão feliz consigo, ele está tão feliz em observar os Namarupas, que são a expressão deste Nirguna Brahman, entendeu? Ele está tão satisfeito, pacificado, ele não tem vontade de jogar a conversa fora, Betânia. Não tem, né? Então, este é um dos sintomas também. Ele não quer falar sobre isso e aquilo, né? Às vezes eu gosto quando o Swami toca nesses assuntos, para vocês não pensarem que sou eu que pirei, que agora só falo com as minhas galinhas, entendeu? Mas não. Você fala com as galinhas,
você sabe que você está falando com Deus. Eu, quando falo com minhas galinhas, eu falo: oi, minhas meninas, como é que vocês estão, queridas? Vocês comeram bem? Dormiram bem? Vamos botar ovinho hoje? Vamos botar ovinho. Aí eu tento tocar nelas, elas saem voando. Eu falo com amor. Eu falo como se eu estivesse falando com o Ishwara. Mesma coisa com o meu cachorro. Meu cachorro não aprendeu a falar ainda. Ele não me responde nada. Eles não gostam de falar dessas coisas, isso e aquilo. Eles adorariam falar sobre isso, falar sobre o Nirguna e Saguna Brahman. Eles gostam, esse é o assunto que eles gostam de falar, né? Coisas superiores, coisas que realmente transformam, coisas que produzem a felicidade, a paz, o amor, né? Tendo desfrutado desses valores superiores, desses falas superiores, a mente se recusa de descer e enganjar com coisas futis, entendeu? Ela se recusa a descer e ela se recusa a discutir essas coisas mundanas. Os Virati Bhaktas não conseguem pensar em nada além da beleza desta ordem divina, dessa estrutura inteligente, né? E isso começa a ser exposto nos próximos versos. Eu, quando no início, eu estava tão radical a respeito disso que eu não queria jogar conversa com mais ninguém, né? Eu dizia: olha, se você quiser falar comigo, tem que ser alguma coisa relevante. Se for bobagem, corriqueira, superficial, coisinhas de fofoca, isso, aquilo, não fale comigo porque eu não estou interessado. Aí eu pensei: eu vou adotar essa prática, né? Até mesmo com a Silva, mas depois ficou difícil, né? Ficou difícil, porque a gente tem que também ver que os outros têm necessidade de falar bobagem, né? E às vezes a gente tem que fazer um sacrifício e ouvir todas aquelas bobagens, né? Então a gente faz uns compromissos assim para exercer determinados papéis, né? Com o companheiro, companheira, com o pai, né? Meu pai só fala coisa, bababá, coisa mais corriqueira, bobagem, repete aquela mesma história, é um disco cheio de arranho que volta e volta e volta. E eu, como papel de filho, não posso dizer: não, eu só falo de Brahman, eu só falo de Saguna Brahman. Não, você faz, exerce aquele papel, né? E você dá o ouvido para o outro, né? Por um período de tempo, né? Não muito. Fixando a mente e os sentidos em mim, compartilhando mutuamente este conhecimento sobre mim e falando de mim, esses yanis, né? Esses sábios da natureza saguna, tanto saguna como nirguna, de Deus, né? Eles fixam mente e os sentidos em mim, eles se tornaram, né, realmente devotos, fervorosos, porque eles veem a beleza deste princípio supremo, essa inteligência, essa beleza, né? E eles, quando falam, eles querem falar sobre isso. Eles querem compartilhar este conhecimento sobre a minha real natureza. E falando de mim, eles permanecem sempre satisfeitos e encantados. Então, qual é a melhor sadhana? Qual é o melhor exercício, né, da vida, de uma vida humana, entendeu? É obter esse conhecimento, ser transformado também emocionalmente por esse conhecimento e passar adiante esse conhecimento, falando sobre esse conhecimento, sem, né, reivindicar esse conhecimento como meu, né? Sem atribuir, né, atribuir propriedade minha, né? Então, tudo isso é natural. E não existe satisfação maior do que pensar sobre isso, pensar sobre Brahman, falar sobre Brahman, ler sobre Brahman, compartilhar sobre Brahman, né? Porque não existe satisfação maior do que isso, né? Desenvolver essa visão daquilo que é a natureza de todos nós. Portanto, o Virati Bhakta, devoto da totalidade do universo manifesto, né? Eles veem somente
Ishvara, o Brahman, e através de todas as suas experiências, eles só veem Brahman, concedendo a cada um, né, os nossos parábadas e aceitando tudo como prasada. Esta visão não é uma visão física. Como é que a gente vai obter essa visão? Né? A pessoa diz assim, não, eu sei o que é o amor incondicional. Ah, é? Então me mostra. Me dê uma descrição, né? Então a mente não consegue descrever determinadas coisas, mas a mente consegue viver determinadas coisas. Então esta visão que vem com uma fragrância de amor e devoção, de compaixão, ela é obtida não através do olho físico, mas através do terceiro olho, né, que é a visão védica, vedântica, upanishadica, né? Você, através destas escrituras reveladas, você desenvolve esta sensibilidade, esta purificação que te permite ver Deus embutido, enrustido por trás de tudo que existe no cosmos. Então, este é o olho que não é um olho físico, é o olho védico-vedântico. O astronauta que via a Terra, ele via com o olho físico, mas o olho sensível, né, o olho espiritual, foi o que permitiu a ele ver o Senhor por trás do espaço, das estrelas, dos outros planetas e da Terra, onde ele mesmo vivia, né? A percepção física é obtida através do olho físico, mas a percepção de Deus requer uma imensa maturidade religiosa e espiritual, uma sabedoria capaz de ver o invisível por trás do visível, né? A inteligência que estrutura, organiza, coordena, né? Esse princípio que harmoniza, sustentando tudo. Você desenvolver essa visão de Deus é uma visão daquilo que é o mais invisível dentro do âmbito de Mitya. O que é o mais invisível dentro do âmbito de Mitya? É essa inteligência que organiza, estrutura, coordena, né? E harmoniza, sustenta, né? Essa inteligência é o mais invisível. Isso é o Deus para uma pessoa madura, né? E ela é capaz de manter essa visão depois de um processo, né, de exposição a esses ensinamentos que vai purificando não somente o intelecto, mas vai purificando o centro emocional da pessoa, né? Afinal de contas, como o Swami Paramarthananda frequentemente diz, o autoconhecimento, para que ele frutifique, ele precisa transformar o quê? A personalidade emocional do indivíduo, né? De modo que ele possa experimentar mais e mais amor, compaixão, devoção, apreciação, gratidão, tá? E menos reclamação. Então, eles permanecem com as mentes fixadas em mim, eles nunca estão longe da presença, eles nunca perdem essa visão, eles acabam querendo falar também de mim, né? Eu sempre tenho oportunidade, dando carona a uns humanos por aqui, eu sempre que tenho oportunidade, eu também falo sobre Deus, né? Ele poderia ter compartilhado com outra coisa, mas ele quer compartilhar sobre isso, sobre, né, esse princípio inteligente. Eles podem nunca discutir de política ou de outras brigas, fofocas, ódios, né, ciúmes, competições. Tudo isso são temas baratos, né, inferiores para os sábios. Eles não gastam seu valioso tempo em assuntos mesquinhos. Eles querem falar e discutir coisas superiores. Eles querem compartilhar as suas compreensões e experiências divinas, né? Através que se tornaram possíveis através de um processo de purificação e refinamento do corpo-mente. Eles gostariam de dar essa educação aos seus filhos, sim, mas nem sempre é possível, né?
Cada um vem com seu parábola, com seu karma. A educação deveria servir para quê? Elevar a mente, purificar a mente, refinar a mente, né? De modo que ela seja capaz, através deste refinamento, de perceber, através dessa sensibilidade, né, a beleza por trás, a inteligência por trás de tudo isso que nos amarra na situação denominada como a problemática do samsara, a problemática humana. Então, a educação deveria ser essa. A educação, esse planetinha aqui é um planetinha tão difícil. A educação, ela está longe de oferecer, né, algumas mínimas sugestões a respeito de Deus. Não existe mais nada disso. A religião está sendo demonizada, condenada, rejeitada, até mesmo no Vaticano. Mas é isso. É fácil você estudar física e química, né? Mas você compreender a beleza por trás da química e da física, aí ele fala mais aquela historinha que ele já compartilhou em outros textos, né? Que o marido era um cabeção que conhecia muitos, né? Muita ciência, né? Ele tinha muito conhecimento científico. E aí ele encontrava a mulher dele que frequentemente chorava, né? Chorava, chorava. Mas por que você está chorando? Que são essas lá? Ah, são essas lágrimas, lágrimas de dor. Ele falou, que lágrimas de dor? Não existe lágrima de dor. Lágrima é somente cloreto de sódio, né? Isso é a NaClH2O. Que história é essa de lágrimas de dor, né? Eu te digo, eu tenho todo esse conhecimento de física e química, né? Então, o marido só tem a sensibilidade da parte mais densa, mais física, né? Ele não tem um refinamento, um instrumento, né, sensível para ver as lágrimas como representando uma emoção, um sentimento, uma dor, né? Então, uma pessoa sensível vê as lágrimas e diz assim, né, eu sei que você está sofrendo, o que posso fazer, né, para atenuar a sua dor, né? Aquela dor é uma dor emocional. Você precisa de uma mente sensível para compreender a emoção por trás das lágrimas. Aquela pessoa talvez anseie por consolação, companhia, amor, atenção. Então, as lágrimas não significam, né, cloreto de sódio, mas simplesmente uma expressão de que eu estou doendo, eu estou sofrendo, né? De modo que alguém possa dar um mínimo de atenção àquela pessoa. Você sabe que ninguém pode realmente cancelar a dor e o sofrimento do outro. A dor e o sofrimento é um subproduto de um processo de vida, né? Mal governada, né? Governada de modo não muito discriminativo, que levou a pessoa a muito sofrimento. Mas às vezes é um baque que a pessoa recebe na vida que vale a pena a gente tentar ajudar, né? E o melhor ajuda é simplesmente colocar a pessoa no caminho religioso, espiritual, sugerir que a pessoa inicie esse processo, né? Portanto, esses yanis, esses sábios, né? Eles querem sempre estar falando de mim, tendo desfrutado disso, a mente deles não gosta de falar de nada inferior. O tempo todo eles querem permanecer pensando, né, em mim. Não que eles sejam incapazes de exercer outros papéis sociais, deveres, atividades. Lembre do astronauta que trabalhava enquanto mantendo a perspectiva, a visão do Criador que criou esse universo maravilhoso, né? Jamais ele parava de apreciar aquela inteligência suprema. Então, esta é a beleza, mais uma vez, do Karma Yoga, né? Esta visão de Deus em sua manifestação cósmica, muito bem representado pelas leis e princípios que projetam e sustentam e mantêm esta ordem aparente. Portanto, nós podemos cuidar de tudo sem perder essa perspectiva de Deus em sua forma cósmica. E qual é a vantagem da gente manter essa visão?
é que nós estamos sempre encantados e satisfeitos, como diz ele no verbo, né? Porque eles mantêm isso, eles querem falar isso, querem pensar com isso, eles percebem isso, eles veem os Namarupas, mas eles veem o que está por trás dos Namarupas, e eles estão sempre satisfeitos e felizes por me conhecer, né? Então, no final, ele mais uma vez ele fala sobre isso, né? Eles querem falar sobre isso. Qual é a vantagem? Ele diz, eles estão sempre satisfeitos e encantados, né? Nesta mesma apreciação, ó, na apreciação existe felicidade e amor. Na apreciação existe a satisfação. Não existe nada que seja mais feliz ou alegre, satisfeito do que o amor. Uma pessoa com um coração que ama, né? É uma pessoa extremamente feliz. E esta visão de Deus nos permite esse amor que é o único amor realmente, né, livre de condicionamento, né? Ah, Deus, eu te amo só se for assim, assado. Não. O companheiro, a companheira, você ama desde que a pessoa se comporte segundo as suas expectativas, mas com Deus, uma vez que você compreendeu Deus, você fala assim, não, eu aceito tudo. Tudo que vem de você eu aceito, né? É um relacionamento realmente que não dá margem para barganha, amor que está sempre negociando. Eu te amo só que você, se você me amar, né? Eles permanecem sempre felizes, satisfeitos, encantados. Esta mesma apreciação é a satisfação, esta mesma devoção é a felicidade. No âmbito familiar, você pode haver fracassos, na profissional, você pode haver fracassos, mas enquanto esta apreciação em relação a Deus existir, você nunca verá a sua vida como um fracasso. Isso tornará a sua vida um sucesso, né? Mesmo apesar de todos os fracassos, porque você obteve aquilo que é o que existe de mais valioso no âmbito da experiência humana, que é o amor, né? E não apenas satisfação, eles se deleitam, eles estão encantados com essa apreciação, eles são gratos a mim, eles têm uma mente sensibilizada, sutilizadas para enxergar eu por trás de todo este universo projetado, dinamicamente em movimento, inteligentemente estruturado e sustentado. Eles veem a minha natureza por trás de tudo. Por quê? Porque eles têm um olho que é além do olho físico, uma audição que vai além da audição física, né? Então, eles têm essa sensibilidade religiosa, espiritual, que permite a eles contatar Deus e desenvolver grande apreciação, né, e devoção, que é sinônimo de satisfação, alegria e amor e felicidade. Para aqueles que são sempre firmes e que me adoram com essa devoção, eu apresento a eles aquela yoga de sabedoria superior pela qual eles me alcançam. Então, agora no verso 10, né, ele diz: aqueles que se purificaram através desta devoção com a minha natureza colorida pelos gunas de Maya, representada pela guna da sabedoria, da clareza, da inteligência, Sattva Guna, aqueles que me veem como a inteligência que estrutura e sustenta tudo, eles irão desenvolver essa satisfação, este amor, essa sensibilidade através da gratidão e da devoção, da apreciação, né? Este bhakta, né? Eles vai amadurecer e purificar a tal ponto que aí eu apresentarei a ele o Yana Yoga do Vedanta, o yoga da sabedoria, pela qual eles finalmente me alcançam em minha real natureza, que é Nirguna Deus, Nirguna Brahman, cuja natureza é idêntica aos meus jivas. Esses bhaktas, eles são muito firmes. A vida deles está sempre, né,
conectada com o Senhor, eles nunca esquecem o relacionamento com Deus. E através de seus relacionamentos com outras pessoas, eles não esquecem o relacionamento com Deus. Eles começam a ver Deus, né, através até mesmo dos outros egos humanos, que é o desafio maior que existe. Em e através de todos os relacionamentos com outras pessoas. Já disse antes, uma onda no oceano está profundamente relacionada com o oceano. Essa analogia vista agora de um outro ângulo, né? O oceano, a onda, o oceano e a água. Aqui ele não entra no âmbito da água, porque aqui é o relacionamento entre a onda, que é o Jivatma, e o oceano, que é Saguna e Shuara, né? A totalidade cósmica, né? E sua inteligência, a causa eficiente, a causa inteligente, a causa material, que se manifesta como cosmos. Então, a onda, ela está relacionada fundamentalmente com o quê? Com o oceano. Ela é uma expressão temporária, né, do oceano. Ela existe no oceano, ela surge do oceano, ela resolve, ela retorna ao oceano, ela se dissolve no oceano. A onda está relacionada, totalmente relacionada com o oceano. Qual é o relacionamento fundamental dessa onda? É o oceano. Hum? Eu não consigo viver não relacionado ao oceano. O Jiva, o ser humano, não consegue viver não relacionado com seu Criador. A criatura não consegue viver não relacionado. É o relacionamento fundamental, que é ignorado pelas pessoas que não desenvolveram essa sensibilidade ainda, né? Então, este é o nosso relacionamento fundamental. Agora, imagine que uma onda no oceano ela se apaixonasse por uma outra onda. Aparece uma onda bacana, ela se apaixona e ela vai desenvolvendo um relacionamento com esta onda, né? Então, qual o problema deste relacionamento não fundamental? Ele vai pensar, não, eu te amo, você é linda, maravilhosa, você é lindo, você é maravilhoso, eu quero ter filhos com você, isso, aquilo. Então, este relacionamento incidental, ele vai ser o quê? Não fundamental, portanto, ele vai ser temporal, né? Você vai estar estabelecendo um relacionamento temporal com algo que aparece e desaparece, ao invés de estabelecer um relacionamento com algo que é, né, fundamental, porque você existe a partir do Criador e você retorna para o Criador. Este é o relacionamento fundamental. Esse relacionamento incidental e secundário, as duas ondas não nascem simultaneamente. As duas ondas que se apaixonaram não nascem simultaneamente, mas o quê? O oceano e a onda nascem simultaneamente. A onda é o Namarupa, o oceano é o quê? Deus, o Adhisthana, né? Então, você vê o ouro e vê o ornamento, você vê a onda e você vê o oceano, isso existe simultaneamente na superfície, você vê o Namarupa onda, mas com a visão da sensibilidade religiosa e espiritual, você vê o oceano como o único relacionamento fundamental daquela onda, né? Enquanto que os outros relacionamentos entre ondas, entre dois jivas, são relacionamentos temporais, né, incidentais, secundários, e que são, né, fadados a desaparecerem, né? Portanto, essa relação entre a criatura e o Criador é a única relação realmente fundamental que existe dentro do âmbito de Mitya. Um Virat Bhakta, um devoto da totalidade, Deus como a totalidade cósmica manifesta, é aquele que compreendeu que eu sou como uma onda e que o Senhor é como o oceano e todos os outros seres humanos também são como o quê? Como o Senhor. O Senhor é o oceano e todos eles nascem do Senhor e se resolvem ao Senhor. Portanto, eu posso ter até alguns relacionamentos humanos temporários, entendeu? Eles, aí o Swami, né, para não chocar ninguém, os relacionamentos humanos também são sagrados, tá, tudo bem, a gente pode aceitar esses relacionamentos humanos como sagrados, mas fundamentalmente o único relacionamento sagrado é entre você e aquilo, né, que é a sua natureza
do ponto de vista, né, de Nietzsche, né? Então, você nasce de Deus, você nasce do oceano como uma onda individual, você pode manter os outros relacionamentos com as outras ondas, mas você precisa cultivar este relacionamento profundo, esse relacionamento que é o único relacionamento fundamental, sempre presente, você e a sua essência como Ishvara, né? Saguna, que se resolvem em Nirguna Ishvara, né? Este é o único relacionamento realmente sagrado, o relacionamento fundamental. E muito mais universal é o meu relacionamento com o Senhor. As relações humanas podem durar um pouco, no máximo uma vida. Aí o Swami faz uma brincadeira, né? Ele que gosta de uma boa piadinha, ele diz assim, na próxima vida você não sabe, né? Ah, não, meu irmão, por exemplo, ele perdeu a esposa, né? E, e ele escreveu algumas poesias, ele ficava falando com ela, escrevia alguma coisa, e escrevia, né, sugerindo que não se preocupe, né, eu vou sair daqui, a gente vai se encontrar e a gente vai continuar e a gente volta juntos, isso e aquilo. Então, existe muito esse conceito, né, de que não, eu vou te encontrar de novo, né, a gente vai se encontrar novamente. No próximo nascimento a gente se encontra, né? Mas as relações humanas não nos dão nenhuma garantia de que você vai encontrar realmente, novamente, aquela alma individual. Ah, não, eu quero voltar aqui exatamente para encontrar de novo o meu companheiro, a minha companheira, né? Elas nem se preocupam de voltar aqui para obter o autoconhecimento em moksha, eles só querem voltar aqui para encontrar o marido ou a mulher que eles perderam. Aí o homem dá uma risadinha e diz assim: tudo bem, de qualquer forma, isso não importa, né? O importante é que no próximo nascimento eu quero a minha esposa, eu quero o meu marido. Aí o homem dá uma outra risadinha e diz assim: mas quem sabe, eles nem sabem, né, se eles serão seres humanos na próxima vida. Talvez um nasça como um gato e o outro como um rato, né? Então a gente sabe, a briga entre gato e rato, ela é, né, uma analogia, né, universal, onde tem gato e rato, tem sempre um pega, né, uma briga, né? Aí o Swami, quem sabe você quer voltar, mas se aquela alma ali nascer como um gato e você nascer como um rato, não vai ser um encontro muito bom, né? E aí o Swami dá uma outra risadinha assim, e essa briga já está acontecendo neste nascimento. Você nasceu como ser humano, o outro nasceu como ser humano, mas vocês brigam que nem, né, gato e rato. Mesmo o relacionamento humano mais sagrado, no máximo dura por uma vida. Muito mais sagrado é o seu relacionamento com o Senhor. Isso não significa que nós devamos desconsiderar ou negligenciar os relacionamentos humanos que nós temos, né? Mas o que nós dizemos, o que as escrituras estão dizendo é que o relacionamento humano nunca deve ser colocado acima do seu relacionamento fundamental com aquilo que é o Criador, né, com o Senhor. Portanto, esse relacionamento deve ser revivido continuamente. Qual relacionamento? O relacionamento entre você e o Criador, como exposto nas Escrituras do Vedanta, né? Portanto, esse relacionamento deve ser revivido continuamente. Por que continuamente, né? Porque é tão fácil esquecer. Você não viu? O astronauta, ele voltou aqui embaixo, saiu daquela visão, saiu das aulas do Vedanta, parou de fazer Nididhyasana, Shravana, Manana, né? Imediatamente ele perde aquela visão, né? Portanto, este relacionamento entre a criatura e o Criador, né? Este relacionamento entre a criatura e as escrituras que revelam que a natureza da criatura e a natureza do Criador são essencialmente, né, fundamentalmente idênticas, né? Então, isso precisa ser revivido, né, continuamente para que a gente possa neutralizar essa ignorância cósmica, né? Uma alma muito rara é aquela alma que não perde essa perspectiva de visão, de compreensão, de conhecimento, né? Uma alma extremamente elevada. O conhecimento é tão claro, tão puro, tão firme, que essa perspectiva,
ela nem precisa mais ser nutrida, revivida, alimentada continuamente, né? Ó Senhor, não me deixe esquecer deste meu relacionamento com você, agora que eu estou deixando a Lua, estou voltando para o planetinha dos bárbaros. Não me deixe esquecer esta visão que eu tive de você. Eu quero ser o seu devoto, né? Eu quero viver para falar de você, mas eu preciso de uma ajuda sua. Não me deixe esquecer. Me dê força, me dê coragem, equilíbrio, né? Capacidade de manter essa perspectiva transformadora. Eu não quero me perder novamente no planeta dos bárbaros. Para um Virati Bhakta, esta lembrança constante é como o Tampura Shruti, é o tom do instrumento de cordas de base por trás que você jamais pode perder, né, quando você está fazendo música, principalmente em grupo, eu imagino, né, Marcelo? Portanto, Virati Bhakta é chamado de Satatayukaha, sempre firme nesta visão, nessa perspectiva, neste ângulo de compreensão, de visão. Ele desenvolveu essa visão que não é física ocular, é uma visão além da visão meramente intelectual, ela envolve o ser do Jiva, Atma, de tal modo que ela se manifesta como devoção, amor, gratidão, apreciação, felicidade, alegria, paz, né? Então, esta sempre firme, né? Algo muito profundo e significativo ocorre. Satatayukata significa aquele que jamais esquece essa relação fundamental com o macro Senhor, né? E, novamente, esta relação não é mantida como um dever imposto por outros, não requer esforço, mas ela simplesmente se tornou natural. Eu não posso criar devoção pela força, ninguém pode, pela força, né, decidir, não, eu quero experimentar este amor, esta alegria no meu coração. Não, é um processo. Comece a amar a Deus a partir de hoje, comece a ver Deus desenvolver esta visão, cultivar esta compreensão que produz esta visão, que não é uma visão física ocular, a partir de hoje. Jamais pense no futuro, no passado. Isso será desenvolvido através do conhecimento. O conhecimento requer exposição a esses ensinamentos, né? E assim, aqueles que me adoram com devoção serão gratificados. Aqueles que me adoram com devoção, que se lembram de mim, com amor nascido desta compreensão, lembro de mim com amor nascido desta visão, desta compreensão. A devoção é um amor, e amor é uma expressão mais elevada do que seja a felicidade. O amor sempre nasce da compreensão, olha que bonito, sempre nasce dessa compreensão mais profunda. Você nunca poderá amar nem mesmo uma outra pessoa sem que você a conheça. Agora, se você conhecer Ishvara, nossa, existe um outro ser humano que possa se comparar, né, a Deus? Né? Você não consegue amar uma pessoa sem que a conheça, né? O que ocorre é que, muito frequentemente, a pessoa quer tanto amar uma outra, mas por trás desse desejo de amar, ela quer ser amada, que ela projeta, né, coisas, atributos, qualidades, características na outra pessoa sem conhecer realmente a outra pessoa. Todo relacionamento é assim, depois de um mês, 6 meses, um ano, agora eu conheço você assim como é. Ah, eu também, agora eu conheço você como você é, né? Então, nós precisamos do conhecimento para desenvolver essa apreciação e amor em relação a Deus. Isso não pode ser forçado, isso só pode ser cultivado, desenvolvido, e através da compreensão do conhecimento que transborda para produzir o amor e a devoção, que transborda para produzir o que? A felicidade, né? Ali em Tiruvannamalai, no ashram de Ramana, Ramana tinha um discípulo que era um cara intelectualmente bem dotado, digamos assim. Nama, Annamalaya Swami ele é conhecido.
Eu li os livros dele, ele tinha um livro e meio, mais ou menos, que relatava um pouco algumas coisas que ele viveu e disse, né? E ele era um Yanni muito curioso, porque ele não tinha nenhuma expressão de alegria, nenhuma emoção de felicidade, de amor, nada. Era uma coisa incrível. Eu, quando li o livro dele, eu curti. Quando eu achei uns videozinhos dele, eu fiquei assim, meu Deus, que tipo de Yanni é esse, entendeu? Não tem a fragrância, entendeu? Da felicidade, do amor, da devoção, entendeu? Então, este conhecimento completo, ele vai produzir a fragrância. A fragrância é o amor. Ele começa com a compreensão, por isso que Ramana diz, se você pega o caminho da compreensão, você depois precisa desenvolver o amor, a devoção, né? Quanto mais você estuda e contempla as escrituras védicas, vedânticas, mais você irá compreender a natureza de Deus. Vocês estão vendo o que este Gita, este Bhagavad Gita, este curso que nós estamos fazendo, a beleza do Gita, o quanto está contribuindo para ampliar, expandir a nossa compreensão do que seja Deus e a importância deste relacionamento. Esse relacionamento fundamental entre nós, Jivatmas, e Deus como Criador desta ordem aparente. Esta compreensão é o primeiro passo, e depois a fragrância, que é o espírito do Karma Yoga, a devoção, a reverência, o amor, a gratidão, que nos permite aceitar tudo como praçado ou como oportunidade. Essa é a transformação obtida através deste relacionamento devocional entre a criatura e o Criador. Quanto mais você se submete a esses ensinamentos, mais você irá conhecer Deus. Quanto mais você conhece Deus, a natureza de Deus, mais você vai experimentar a devoção, o amor e a alegria no seu coração. Portanto, Bhajatam Priti Puryavakam, e que me adoram com devoção. Este Bhakti tem vários níveis. Eu já disse antes, no 7º capítulo, inicialmente eu vejo Deus como um meio para fins, depois eu vejo Deus como um fim por si mesmo, né? E etc, etc. E depois você avança para ver Deus em sua manifestação total, representado, muito bem representado por suas leis, né? Então, ele vai fazer um recap, vai recapitular outros ângulos de classificação, né, da devoção do indivíduo para com o Criador, né? Tem diversos ângulos de classificação, de compreensão dos níveis, né? Eu não vou entrar nesse porque o nosso horário chegou. Você viu? Hoje a gente conseguiu começar cedo e terminar no horário. Alguma reclamação? Ó, se reclamar, está reclamando de Ishvara. Então, até o próximo sábado. Vocês já notaram como é que voa a semana? Né? Passa assim, né? Voando. Quando eu vejo, chegou sábado, aí começa a semana rapidinho, uma aula aqui, outra aula ali, outra aula, pá, pá, quando eu vejo, já chegou o sábado. Na quarta, quinta-feira, eu já estou lá ansioso para que o Marcelo me mande mais um arquivo. E assim a gente vai cobrindo a beleza do Gita, que tem um poder transformador que vocês estão vendo, né? Que é uma coisa incrível. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta,
eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.